Pessoal, boa noite, então. Nós vamos iniciar a nossa aula 4 hoje, falando dentro da disciplina de Introdução à Lógica Matemática, certo? Primeiramente, a gente... Nós vamos fazer uma dinâmica a partir da próxima aula, eu já vou deixar avisado agora, tá? Como a gente já viu um conteúdo razoável, desde conectivos, classificação, se é disjunção, conjunção, se é condicional, bicondicional, e até que nós chegássemos na tabela verdade, nós já acumulamos bastante processos, certo? Então, o que nós vamos fazer? A partir da próxima aula, então eu já estou deixando avisado agora, ok? Para já se preparar mentalmente. Então, a partir da próxima aula, nós vamos fazer um exercício avaliativo em sala de aula mesmo, perfeito? Porque nem todo mundo recorre às aulas de MA para tirar dúvidas e tal, e eu não sei se todos estão conseguindo absorver o conteúdo, estão com dúvidas ou não, se tá atingindo os objetivos. Então, a partir da semana que vem, nós vamos fazer uma lista em sala de aula já com peso 1, certo? Então, o que nós vamos fazer? Como é bastante conteúdo, nós vamos dividir nas 3 próximas aulas que nós fazemos remoto, até que alguém diga o contrário, a gente está fazendo os nossos encontros de forma remota. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou disponibilizar a lista na semana que vem, na quinta-feira, perfeito? Eu vou disponibilizar ela à tarde, para a gente resolver em sala de aula. Então, eu vou ajudar com algumas que vocês desejarem, e ao final da aula, vocês vão postar essa lista no link que eu vou deixar disponível lá, e ela já vai valer 1 ponto essa lista. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir o conteúdo em 3. Então, vamos trabalhar com conectivos, para explicar o que são os conectivos, aquelas nossas primeiras traduções, que são mais simples, tanto para o simbólico como para a linguagem corrente, e depois nós vamos entrar nas tabelas verdade. Como são 6 conectivos para trabalhar, nós vamos trabalhar na primeira lista com conjunção e disjunção, e talvez disjunção exclusiva, ok? Na próxima aula, nós fazemos tabela verdade só de condicional e bicondicional, ou só de condicional, isso aí eu estou estudando ali ainda. E na última aula, a gente pode fazer de bicondicional e negação. Todas essas listas, elas vão valer 1 ponto, cada uma delas vai ajudar a compor a nota de vocês. Eu vou ficar em sala de aula, vou ficar aqui com o quadro, vocês vão pedir para resolver, a gente resolve junto, e essa lista vai precisar ser, mais uma vez eu vou reiterar, essa lista vai precisar ser postada no final da noite, no final da nossa aula. Ok? Alguma dúvida? Não? Por que eu estou fazendo dessa forma? Porque na aula passada eu tive algumas dúvidas em relação a como montar a tabela verdade, como resolver o exercício. Professor, posso fazer em forma de tabela verdade? Posso fazer na forma corrente? Então, a gente faz junto e a gente já resolve todas as dúvidas. Ok? Perfeito. Então, se não há dúvidas, nós vamos seguir para a nossa aula. Essa aula que nós vamos trabalhar hoje, ela é construção de tabela verdade. Então, a gente vai começar a deixar um pouquinho mais complexo as nossas construções. Até agora, a gente vem trabalhando com 2 elementos, só com 2 proposições, P e Q. Eu já deixei montado a árvore binomial com 3 proposições simples, porque hoje a gente vai trabalhar com 3 proposições simples, foi uma dúvida da aula passada, porque para a construção de tabela verdade com proposições compostas, é inevitável, não tem como fugir de ao menos 3 proposições. Perfeito? Essa construção de tabela verdade, essa que nós vamos... Oi? Não. Estão ouvindo? Tá. Essa construção de tabela verdade que nós vamos ver hoje, ela não cai nessas listas de exercício, ela vai ser para uma próxima avaliação, ok?
Então, vamos lá. Fica melhor assim, né? Alguém falou para mim na aula passada. Certo? Então, uma breve revisão de tabelas verdade. Como que nós chegamos até esse instrumento? Porque a gente admite o princípio do terceiro excluído. O que o princípio do terceiro excluído fala? Que eu não posso, eu posso atribuir um valor verdade ou um valor falsidade para minha proposição simples, mas nunca um terceiro valor. Então, para aplicá-lo na prática, a determinação do valor lógico de uma proposição composta dada. Então, nós nos recorremos à tabela verdade. Essa foi a primeira árvore binomial que nós identificamos, que nós construímos. O objetivo de distribuir os elementos dessa forma é para construir a tabela verdade ali, ok? Então, essa é a tabela verdade clássica, nós vamos utilizar ela, é a nossa tabela verdade raiz, nós vamos utilizar ela do começo ao fim, hoje para trabalhar com construção de tabela verdade, depois para trabalhar com tautologia, contradição, contingência e por diante, ok? Ainda em revisão de tabelas verdade. Dadas várias proposições simples, P, Q, R, S, nós já vimos que são letras proposicionais. Essas letras minúsculas são letras proposicionais, as maiúsculas também são letras proposicionais, só que para proposições compostas. Então, nós podemos combiná-las pelos conectivos lógicos, que nós também estamos trabalhando em todas as nossas últimas aulas. O objetivo, alcançar essas tabelas verdades. Então, nós temos ali da conjunção, que é o E, da disjunção inclusiva, que é o OU, da disjunção exclusiva, que é o OU, da condicional, que é o C, então, da bicondicional, que é o C somente C, da negação, tanto da proposição P como da Q. A ordem de precedência. Aqui nós começamos já a nossa terceira aula, tá? Eu coloquei na revisão ali, porque nós já falamos de precedência, mas hoje vai fazer mais sentido essa ordem de precedência. Por quê? Porque quando nós vamos construir quando nós vamos resolver nossas proposições compostas, nós precisamos saber qual a ordem que nós resolvemos essas proposições. Então, eu devo resolver por uma bicondicional, por uma condicional, pela conjunção, disjunção. E aqui, no caso, utilizando essa regrinha de precedência, nós devemos sempre iniciar pela negação. Então, nós negamos os elementos primeiro, depois nós tentamos resolver as condicionais e bicondicionais, e por último nós resolvemos as conjunções e disjunções. Perfeito? Então, sempre lembrar dessa regrinha de precedência. E vai ser muito válido para a gente, principalmente nessa aula. Portanto, o conectivo de negação tem precedência sobre os demais. Na ausência de símbolos de pontuação, ou seja, parênteses, ele deve ser considerado primeiro. Já os conectivos de C, então, de condicional e bicondicional, não possuem precedência de um sobre o outro. Ou seja, se eu estou resolvendo lá minha proposição composta, eu posso começar tanto por um como pelo outro. Não há ordem nesses dois conectivos. Ok? Alguma pergunta? Elas vão surgir conforme a gente for construindo as nossas tabelas, tá? Tranquilo. Então, dentro de construção de tabelas verdade de proposição composta, com o emprego das tabelas verdade das operações lógicas elementares, essas que nós já conhecemos, de conjunção, disjunção, da exclusiva, da condicional, bicondicional e da negação, nós podemos construir proposições compostas como uma negação de, por exemplo, não P ou P ser somente Q, quando eu trabalho com dois elementos, ainda com duas proposições, P ser somente não Q e Q, ou quando eu trabalho com três proposições simples, que é quando a gente começa a trabalhar com a emoção, que é P ser somente não Q ou R, e a negativa, então, de Q ou P ser somente não R. Então, como que nós resolvemos uma proposição composta como essa última? As duas primeiras até é um pouquinho mais simples, mais dedutiva. Mas a última, como que nós fazemos para resolver? Então, nós vamos trabalhar justamente isso hoje na nossa aula. Ok? Na verdade, a terceira só que é composta, né?
Exato. As três são compostas, mas até então nós estamos trabalhando com duas proposições simples, P e Q. Nós não tínhamos ainda aberto uma proposição composta para resolver com tabela verdade, correto? Na aula passada, o que nós fizemos? Um breve resumo. Nós identificamos, utilizando as regras, como montar uma tabela verdade com a conjunção, como montar uma tabela verdade com a disjunção. Foi isso que nós fizemos. Por isso que eu falei, o importante não é gravar, é tentar compreender, tentar entender essas regras. Elas vão ser muito válidas, essas regras dos conectivos para montar as tabelas verdade. Então, o que nós fazemos agora com todas aquelas regras que nós aprendemos? Agora nós vamos tentar resolver aquelas proposições compostas. Então, todas elas são compostas. As duas são mais familiares. Tá. E a 3, com certeza, é mais complexa, porque a gente começa a trabalhar com 3 proposições simples e já começa a dar um nó na cabeça. Já. Então, vamos construir a nossa primeira tabela verdade de uma proposição composta. Lembrando que a notação sempre vai ser dada daquela forma ali, certo? Eu tenho um P grande, um P maiúsculo, porque está representando uma proposição composta de duas proposições simples. Então, nós precisamos resolver essa proposição simples. Como que nós fazemos isso? Como que nós resolvemos essa proposição simples? Então, o objetivo é chegar nessa tabela verdade, certo? O início dessa tabela verdade, nós já conhecemos já, que nós construímos ali uma coluna para P e uma coluna para Q, e agora nós precisamos encontrar um método, um meio de resolver essa proposição composta. Então, para que nós possamos chegar nesse resultado, e lembrando que na aula passada, nós pegávamos duas proposições simples e atribuíamos um valor. É verdade ou falsidade para essas proposições simples. Dito isso, nós encontrávamos uma combinação. Pedro é médico, se Pedro é médico, então João é engenheiro. Se a primeira era verdade e a segunda era falsa, então eu tinha uma combinação de verdadeiro ou falso. Na tabela verdade de condicional, qual que era o meu valor lógico? Alguém lembra? Alguém lembra? Se eu tenho a minha primeira proposição simples é verdadeira e a minha segunda proposição simples é falsa, então o meu valor lógico dessa condicional é a falsidade, correto? Então foi isso que nós fazíamos. Nós atribuímos um valor verdade ou falsidade para as proposições simples, nós achávamos essa combinação e procurávamos na tabela verdade essa relação. Então, a nossa condicional na tabela verdade, utilizando as regras, é a falsidade, ok? Isso que nós fizemos. Na tabela verdade de proposição composta, nós vamos utilizar os mesmos argumentos. Lá no finalzinho, nós resolvemos as proposições simples e atribuímos os valores. Então, e nós chegamos até a proposição composta e procuramos o valor correspondente. Porque, como vocês estão vendo, são duas proposições simples que formam essa composta. Então, eu preciso de dois valores verdade para poder encontrar o valor verdade referente a essa proposição para a proposição composta. Vai ficar mais claro. O primeiro passo, nós vamos construir a tabela verdade que nós já conhecemos, com as duas proposições, e vamos decompor essa proposição composta. Então, como é que nós fazemos isso? Nós montamos a nossa tabela verdade clássica. Está todo mundo enxergando bem aí, pessoal? Vocês me avisam, tá? Sim. E um detalhe importante, vai haver formas de fazer direto lá na frente, como havia na última aula, que alguns alunos me perguntaram. Aqui também vai haver essa possibilidade. Nós vamos desconstruir, vamos decompor primeiro
para observar como é que funciona o mecanismo passo a passo. Depois vai haver a possibilidade de fazer, tanto pela tabela verdade, como pela forma corrida. Então, eu vou pedir um pouquinho de paciência para a gente entender como é que funciona o mecanismo. E depois nós vemos como funciona de forma mais simples. Então, aqui, nós vamos atribuir uma coluna para cada elemento, seja conectivo, seja símbolo, seja conectivo ou seja proposição. Então, a negação recebe uma coluna, ou a proposição P recebe uma coluna também, o conectivo, a nossa conjunção também recebe uma coluna, vai ficar tudo em vermelho, recebe uma coluna, a nossa negação da proposição Q também, e por último a proposição Q. No primeiro macete, nós temos que a proposição P, proposição Q, nós já temos, perfeito? Então, a nossa proposição P, o que é? Ela se alterna de 2 em 2, e a proposição Q se alterna de 1 em 1. Alterna de 1 em 1. Por favor, repete, por favor, professor. A P é de 1 em 1? Vocês têm isso na tabela verdade, perfeito? Mas é um macete, porque visualmente vocês vão pegar isso aí. Observe, na proposição P, ela sempre se alterna de 2 em 2. Verdade, verdade, falsidade, falsidade, verdade, verdade, falsidade, falsidade. Na proposição Q, ela se alterna de 1 em 1. O que acontece? Quando eu atribuo uma terceira proposição simples aqui, então eu vou ter a proposição P de 4 em 4, a proposição Q de 2 em 2 e a proposição R de 1 em 1. Então, é um detalhe, mas que pode ser muito útil na hora de resolver. Perfeito? Então, nós temos verdade, verdade, falsidade, falsidade. Nós temos verdade, falsidade, verdade, falsidade. Ok? Qual que o que nós devemos fazer primeiro? Alguém tem ideia? Verdade. Como que nós terminamos a nossa tabela verdade dessa proposição composta? Qual que é o próximo passo? Alguém sabe? A gente viu lá, nosso primeiro slide da aula, a gente abordou precedência, certo? Então, eu falei que nunca seria tão útil quanto agora a gente entender a ordem de precedência dos conectivos. Então, nós negamos a nossa proposição. Essa é a ordem de precedência, correto? Da negação para bicondicional. Então, da negação para disjunção e conjunção. Então, negação é mais forte, a bicondicional e condicional e bicondicional são intermediárias, e a disjunção e a conjunção, elas são as com menor precedência. Então, eu nego o primeiro. Então, eu tenho falsidade, verdade, falsidade e verdade. Então, eu já neguei a minha proposição Q. Agora, eu preciso resolver sempre o que está dentro dos parênteses, correto? Pela regra dos parênteses, eu sempre resolvo de dentro para fora, sempre priorizando os parênteses internos. Agora, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma conjunção, certo? Como qual que seria o resultado dessa conjunção? E. Perfeito, é uma conjunção E. E agora, eu já neguei a minha proposição Q, correto? Então, eu preciso montar a minha conjunção a partir dessas duas colunas. Qual que é o resultado? Vai ficar falso, verdadeiro, falso e falso. Perfeito. Ok? Então, nós já resolvemos o que estava dentro do parênteses. Qual que é o resultado? Falso, verdadeiro, falso, falso. Qual que é o próximo passo? Eu preciso negar essa conjunção. Correto? Então, como é que fica? Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. O resultado da minha proposição composta é essa coluna aqui. É assim que eu resolvo uma proposição composta. Eu obtenho esse resultado. Perfeito? A aplicação. Quando
quando eu tenho duas proposições simples e eu atribuo o valor verdade delas, então, por exemplo, eu tenho o valor verdade de P é verdadeiro e o valor verdade de Q é falso, o valor verdade de Q é falso, então eu venho na minha combinação aqui de verdadeiro e falso, identifico a combinação e o valor verdade da minha proposição composta com base nos valores verdade das proposições simples, o que é? Falso. Ok? Então, esse passo aqui nós já fizemos na aula passada. Primeiro nós fizemos tradução simbólica, depois nós fizemos a tradução corrente, para ter ideia de como manejar os conectivos, conhecer os símbolos, etc. Depois nós atribuímos valor verdade para as proposições simples. Até aí tudo bem, correto? Daí nós aprendemos o porquê que nós precisamos, qual que é o valor, qual que é o sentido de atribuir o valor verdade. Então, nós identificamos essa bivalência, verdadeiro ou falso, e aplicamos na nossa tabela verdade para poder resolver a nossa proposição composta. Daí, a partir de agora, a gente começa a deixar mais complexo. Entendido essa parte, pessoal? Professor, eu não estou conseguindo acompanhar, não sei se é só eu, mas, por exemplo, ali na parte do conectivo, o símbolo que representa o E, eu não entendi por que ficou falso, verdadeiro, falso, falso. Não, perfeito, vamos fazer de novo. Você falou que vai ficar mais complexo ainda? Porque o que acontece? Nós estamos trabalhando com duas proposições simples. Nós vamos trabalhar pelo menos com 3 proposições para a construção de tabelas verdade. Ok? Porque a ideia da gente trabalhar com a lógica matemática, até foi perguntado na aula passada, qual que é? É a gente aumentar nosso poder de abstração, correto? Quanto mais vocês manejarem o conteúdo, quanto mais inclusive vocês já viram algo em portas lógicas, até comentaram a aula passada ali, correto? Que é muito similar, só que vocês trabalham com bits, 0 e 1, correto? Qual que é o objetivo de você trabalhar com a lógica? É você aumentar o seu poder de abstração, porque vocês não precisam transformar textos em códigos, vocês já estão transformando textos em símbolos. É o primeiro passo para aumentar a capacidade para aumentar essa capacidade de abstração. Então, esse é um dos objetivos. Então, a gente vai tentar resolver com duas proposições, e daí a gente vai até 3 proposições, para que a gente tenha essa ideia. E daí vocês vão me perguntando para que a gente consiga resolver. Vamos de novo. As duas colunas estão ok, todo mundo sabe chegar lá. Certo? Até aqui tudo bem, né, pessoal? Para a gente construir a verdade. Como que a gente chega nessa combinação aqui? Alguém lembra? O próximo passo ou o que você já fez? Para chegar nessa combinação aqui de verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Como que nós fazemos para chegar aqui? Todo mundo lembra como faz? Tem uma regra, né? Sim, aquelas regrinhas, daí a gente montou a tabela. Isso, mas para chegar nessa primeira combinação, nós utilizamos uma árvore binomial. Ok? Aí, para montar as nossas tabelas verdades, nós usamos as regrinhas. E vocês já viram que vai ser muito válido conhecer essas regrinhas, correto? Então, vamos lá. Nós distribuímos a nossa proposição composta num quadro, conforme foi apresentado no slide ali. A gente repete a coluna da proposição P, que é essa aqui, nós já temos. Nós vamos repetir a coluna da proposição Q, nós já temos. O restante dos conectivos, nós já vimos na aula passada, que é a negação, que é a conjunção, perfeito? Então, vamos lá. Nós repetimos a coluna da proposição P, nós só repetimos a coluna, nós já temos ela. Nós repetimos a coluna da proposição Q. Professor, okay? Sim. Por que o não que aí, dentro do parêntese, ele é um valor separado do que? Se eu estou negando, por que eles não são um algoritmo só? Ele é.
Ele é uma coisa só. Aqui a gente só decompôs... perfeito. Esse é o raciocínio. Aqui a gente só decompôs ele em colunas separadas, porque, na verdade, o que nós queremos? A negação dele. Certo? É a negação que me importa, não a proposição Q. A proposição Q eu já tenho. Então, eu só estou repetindo essa coluna aqui para poder negar ela. Mas ele é uma coisa só. O objetivo de decompor que é possível fazer direto, mas o objetivo de decompor coluna a coluna era para facilitar o entendimento. Se está complicando, eu posso tentar fazer direto, mas direto nós vamos eliminar as passagens. Daí vocês vão me perguntar de onde que saiu o raciocínio, certo? Eu achei melhor nesse primeiro exemplo aí decompor mesmo, porque daí tá mostrando que o que a gente copiou da padrão ali. E depois nega ela, criando a outra coluna, né? Mas a Michelle tá correta no raciocínio. É uma coisa só, e a Évila apontou ali. A gente vai fazer coluna a coluna para saber de onde saiu o raciocínio. Esse é o único objetivo. Não, eu não tenho culpa, Michelle, que você é mais inteligente. Menina, fica quieta. Vamos lá. Vai aprender coluna a coluna primeiro, que eu não consegui ainda não. Esse negar seria fazer a inversão dos valores? O que é verdadeiro para ser falso, o que é falso para ser verdadeiro, é isso? Isso, na negação, sim. Na negação, sim. Isso. Esse é o caminho, pessoal. Esse é o caminho. Então, vamos lá. Nós repetimos a coluna da proposição Q. Ok. A Michelle já entendeu que é uma coisa só. Verdadeiro. Então, vamos lá. Nós negamos essa proposição Q. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. O que eu já poderia fazer aqui? O que eu já poderia fazer para facilitar? Perfeito? Certo. O que me importa? O que me importa aqui é só a negação da proposição Q. Então, vamos lá. O que eu preciso agora encontrar? A conjunção. Vamos lá. Como é que eu faço a conjunção de novo? Vamos lá, pessoal. Agora é com vocês. Eu não lembro as regras. Verdadeiro. É quando... falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Isso. É falso, verdadeiro, falso, falso, né? Falso, Eu copiei da Évila. Falso. Perfeito? Por quê? Porque quando eu tenho uma conjunção, o que eu preciso? Que ambos os valores verdade das proposições P e Q sejam verdadeiros para que o valor lógico da conjunção seja verdadeiro. Essa é a regra. Correto? Então, foi assim que eu cheguei na conjunção. O que eu posso fazer agora? Professor, nesse ponto, na minha ideia, a gente ia negar o P. Antes de você fazer o exercício, sabe? Eu achei que a gente ia negar a coluna do ladinho da negativa ali. Legal. Por isso que a ordem de precedência é tão importante, ok? Nós precisamos lembrar lá, negação, condicional, bicondicional, conjunção e disjunção. Lembrar a ordem de precedência, ok. Depois, respeitar os parênteses. O que acontece? Eu tenho que resolver o que está dentro dos parênteses primeiro, correto? Porque o raciocínio está correto. Qual que é o problema? Eu não tenho ainda um resultado dos meus parênteses. Como é que, se eu fosse negar, eu entendi o que você falou. Se eu fosse negar, eu teria que negar todos os meus conectivos, correto? Mas eu não resolvi o que está dentro ainda. E dentro eu tinha uma negação, por exemplo. Eu tenho que respeitar aquela negação que está dentro dos parênteses primeiro. Então, se eu tenho um parênteses, eu vou lá e resolvo o que está dentro do parênteses. Essa é a regra. Tá? Então, a gente precisa respeitar a pontuação. Eu posso fazer isso aqui? Posso, certo? Porque o que eu estou procurando é a resolução daquela combinação da proposição composta. O que era a combinação? É a conjunção. Agora, o que eu faço? Eu nego essa conjunção. Então, vou lá. Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. E eu tenho o meu resultado. Certo? Então, o resultado da proposição composta é essa coluna aqui. Ficou mais claro, pessoal?
Agora sim, sim. Nós vamos fazer mais hoje, ok? Professor, daí continua o raciocínio, repete, fazendo favor. Aí, repete a parte que você circulou aí, que você colocou lá em cima o valor verdadeiro, lá em cima, fazendo favor. Perfeito. Então, vamos lá. O que acontece? Nós recebemos esse exercício para resolver e nós sempre é colocado lá, sejam a proposição P, Pedro é engenheiro, e a proposição Q, Marta é arquiteta. Muitas das vezes já é dado o valor verdade dessas proposições. Os exercícios dão direto. Valor verdade da proposição P é verdadeiro, valor verdade da proposição Q é falso. E quando nós tivermos 3, vai ter um terceiro valor verdade. Então, eu recebo as duas proposições simples, atribuo o valor verdade a elas, ou já recebo esse valor verdade. Está aqui, verdadeiro e falso. Qual que é o problema? Me dado também uma proposição composta, como aquela que foi apresentada no slide. Porque foi me dado duas simples, mas o enunciado ou o solicitante está pedindo que eu resolva aquela proposição composta com as duas simples. Ele não quer saber se é o resultado das simples, ele quer saber o resultado da composta, dado o resultado das simples. Então, eu pego o valor verdade e o valor falsidade, é uma combinação, certo? Verdadeiro e falso. Venho na minha tabela verdade e identifico onde que está localizado essa combinação. Está localizado aqui. Verdadeiro e falso. Por conseguinte, o resultado da minha proposição composta não é essa coluna aqui? Então, o resultado, o valor verdade da proposição composta é falso. Ok? Então, eu tive todo aquele trabalho para montar a tabela verdade da proposição composta. Vocês observam que vocês utilizaram a regra de negação e de conjunção para poder resolver, para chegar nesse resultado aqui, para falar que a proposição composta é falsa. Okay? Agora, imagine fazer isso aqui no concurso público. Esse monte de tabela verdade. O cara não sai de lá nunca. Deus me livre. O serviço público é tudo falso mesmo. Como que chegou ali na resolução de que o P é verdadeiro e o Q é falso? Seria por conta das duas negações da tabela que ficou? Aqui você disse? Isso. Aqui é só uma suposição. Aqui eu fiz uma suposição para vocês verem a aplicação do nosso trabalho. Foi isso. Bom. Porque o que acontece? Na aula passada nós trabalhamos bastante com isso aqui, certo? Nós montamos a tabela verdade nas proposições simples e falamos como que eu faço para achar o valor verdade das proposições compostas. Então, até aqui, ok. Certo? Eu só supus, eu não... Beleza. Tá? Foi só uma suposição. Mas, na verdade, assim, é uma suposição, ok. Mas é porque vai seguir ali o raciocínio que a primeira proposição, nesse caso, era verdadeira e a segunda era falsa, né? Assim, interpretando o texto lá, né, da frase, né? Exato. Tá. Então, mas esse verdadeiro e falso a gente definiu lá pela negação, é isso? Só para confirmar. Não, esse verdadeiro e falso você definiu aqui pelas proposições compostas. Vocês estão conseguindo ver aqui? Eu deixei meio longe, eu acho. Deu uma cortadinha, mas deu para entender. Deu para ver que é falso. Vamos fazer uma aplicação disso aí, porque é mais simples que a aplicação. Vamos pegar aqui uma... É que não é dado contexto essa... Vamos lá. Você... Aqui. Vamos fazer com texto, isso aqui que é mais fácil. Tangente de... um exemplo que a gente usou em algumas aulas. O retângulo... O triângulo... Nada de usar símbolos, né? O retângulo o triângulo, retângulo... não é isósceles. Isso, o triângulo, retângulo... Não é isósceles. Perdão. O triângulo, retângulo é isósceles... Ou o triângulo é retângulo ou é isósceles, certo? O triângulo é retângulo ou é isósceles. Isósceles. Ok? Como é que nós fazíamos? Nós íamos lá
e nós íamos lá e identificávamos o triângulo é retângulo, é a minha proposição P, o triângulo... Aí onde você está escrevendo já não dá para ler. Em cima do isósceles. É o quê? Ali é o triângulo oculto ali, tá? Mas o triângulo é isósceles. Aqui é a minha proposição Q. O que acontece aqui? Ambas podem ser verdade. É aquele nosso problema da disjunção inclusiva. Então, eu vou falar que a minha proposição P é verdadeira e a minha proposição Q é falsa. Ok? Pode ser ambas verdadeiras ou pode ser ambas falsas. Então, o valor verdade da minha proposição composta saiu disso aqui. Eu peguei uma proposição composta de linguagem corrente, coloquial, e identifiquei duas proposições simples. Eu atribuí um valor verdade para essa proposição simples, verdadeiro, um valor verdade para essa proposição simples, falso. Então, eu tenho verdadeiro ou falso. Eu venho na minha tabela verdade, qual que é a combinação? Verdadeiro ou falso? Qual que é o valor verdade da proposição composta? Falso. Foi assim que a gente fez. Ok? Essa é a aplicação. Eu pego uma proposição composta corrente, faço a decomposição em simples, atribuo os valores verdade, venho na tabela verdade e identifico. Porque qual que é o nosso problema? Nós temos o valor verdade das proposições simples, correto? Nós não temos o valor verdade da proposição composta. O que é a proposição composta? Não é P de Q? Isso aqui não é a proposição composta? Nós não temos o valor verdade disso aqui. Ok? Eu tenho o valor verdade da P, tenho o valor verdade da Q, mas não tenho o valor verdade da composta. Como é que eu faço para achar o valor verdade dessa composta? Tabela verdade. Professor, ali nessa frase, como é exclusiva, eu não poderia colocar que primeiro que P é falso e Q é verdadeiro? A proposição composta? Não, como o triângulo é retângulo, é isósceles, não poderia colocar que P é falso e Q é verdadeiro? Pode ser também. Pode ser também. Aí o valor da composta daria verdadeiro. Exato. E é o exercício que vai apontar qual que é verdadeiro e qual que é falso, Mas aí não tem uma ordem que eu posso fazer tanto uma como a outra? Nesse caso, como a gente está trabalhando com disjunção, a disjunção ela é mais complicada. Porque se não está claro na proposição, fica vaga a tua atribuição, né? Correto? Nós vamos fugir desse tipo de proposição. Porque o que acontece? Alguém atribui verdade, outro aluno atribui falso. E eu preciso considerar ambos, porque eu não coloquei uma afirmação mais direcionada, correto? Então, nós vamos trabalhar com proposições mais direcionadas, que realmente você faça uma inspeção visual e diga que se é verdadeiro ou falso, para não dar esse problema de ambiguidade. Porque o primeiro pode ser verdadeiro como pode ser falso. O raciocínio está correto. E realmente muda na tabela verdade. Ok? Nós vamos evitar esses problemas de ambiguidade, tá, pessoal? Ok. Deixa eu ver se o próximo ali é sem emoção ainda, porque tem um ali com emoção. Então, esse é o nosso resultado, né? O valor da coluna ali da proposição composta. Tem uma terceira forma de se resolver, mas que ainda não facilita ainda as nossas vidas, que é suprimindo as primeiras colunas, ok? Então, na tabela suprimindo ali, o que ele faz? Essa combinação aqui das duas colunas, ele simplesmente expurga e trabalha só com a proposição composta. Aí você já está começando a fazer direto. Acho que complica mais do que ajuda. Mas é uma forma de fazer também. Aqui o que acontece? Você conhece as regras de cabeça, você só constrói a tabela verdade da proposição composta e resolve. Ok. Ainda com duas proposições simples. Como é que nós fazemos para resolver essa proposição composta? Então, vamos organizar aqui a nossa tabela verdade. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é fazer essa decomposição, certo? Verdadeiro, falso.
Então, primeiro passo, vamos fazer devagar aqui para a gente pegar bem isso aí. Então, o primeiro passo, o que que é? A gente distribui aqui a nossa proposição composta. Então, eu tenho P, eu tenho uma conjunção, eu tenho Q, eu tenho uma disjunção, uma negação e tenho uma bicondicional. Dá para ver bem, pessoal? Até o extremo aqui? Dá. Dá sim. Então, vamos lá. E aí, nós começamos por onde? Vamos repetir primeiro o que nós já temos, certo? Então, nós temos a proposição P, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Nós temos a proposição Q, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Nós temos a proposição Q, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. A P, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Esses elementos nós já temos, ok? Aqui tanto faz, pessoal. Nós poderíamos vir aqui direto na conjunção, direto na bicondicional. Mas, preferencialmente, o que nós precisamos fazer primeiro? Resolver o que está dentro dos parênteses. Certo? Nós temos que resolver o que está dentro dos parênteses primeiro. Então, vamos fazer aqui de trás para frente. Na nossa bicondicional. Como é que fica a bicondicional dessas proposições? Verdadeiro, verdadeiro. Não, verdadeiro, falso. Falso, Falso. Isso. verdadeiro. Isso aí. É isso aí. Beleza. A nossa conjunção, como é que fica? É verdadeiro, Falso. falso, Falso. verdadeiro. Falso, né? Falso, pessoal. Então, vamos lá. Isso. Nós precisamos que ambos sejam verdadeiros para que seja verdadeiro. Certo? Novamente, aqui tanto faz qual que eu vou negar primeiro. Minto. Por que não a ordem... Eu preciso respeitar a ordem de precedência ali. Quem já notou já? Eu esqueci o que é aquele símbolozinho para cima. O que eu faria? O que eu faria agora? Próximo passo. Negar tudo. Isso, nós precisamos negar. Mas qual que a gente precisa negar? Essa do meio? Entre os parênteses aí? Entre os dois parênteses? Isso aqui nós já resolvemos, pessoal. Aqui, ó. Não, entre as duas compostas. Esse aqui. Isso aí. Isso, a negação, isso. Por quê? Porque tem que terminar os dois parênteses para depois ir para outra negação? Isso aí, o caminho é isso aí. Tá faltando alguma coisa. O que é? Porque ele tem esse outro símbolo ao lado, que eu esqueci agora qual que é. A disjunção. Isso, porque nós precisamos respeitar a disjunção aqui. Perfeito? Porque essa negação, ela não é a negação apenas desse parênteses aqui, correto? Essa negação é a negação da minha disjunção. Todo mundo pegou? Ó, observe que a negação não é a negação apenas do meu parênteses aqui. É a negação dessa conjunção mais a minha disjunção dessa negação. É uma negação do todo, então. Do todo, exato, do todo. Do todo. Aí vocês poderiam perguntar, mas eu não devo... não deveria ter um parênteses, então, aqui e aqui? Uma chave. Isso. Por que não tem? Por que não é necessário? Não sei.
Porque na ordem de precedência, a negação vem primeiro. Então, eu não posso resolver a minha negação primeiro sem ter resolvido a minha disjunção antes. Ok? Eu já considero essa operação aqui como se ela estivesse dentro de um parênteses. Mas vamos lá, para a gente não complicar. Nós vamos negar essa bicondicional. Então, nós temos a falsidade, temos a verdade e a falsidade. Perfeito? Isso. Falsidade, verdade, minto. Falsidade, verdade e verdade. E agora que eu resolvo a disjunção. A disjunção é resolvida por último sinal. Eu até deixei sinalizado na tabela verdade ali, ó. Vocês me perdoam. Por que essa negação aí do todo ficou dessa forma? Falsidade, verdade, falsidade, verdade. Porque eu preciso negar essa conjunção aqui, ó, antes de resolver a disjunção. Mas no terceiro não seria verdade, então? Verdade. Correto. Verdade. Como é que fica a conjunção dessas duas negações? A conjunção não, a disjunção. Professor, você pode repetir a pergunta? A minha última etapa agora, eu preciso resolver essa disjunção aqui. Certo. Eu neguei as minhas duas proposições dentro dos parênteses. Como é que eu faço para resolver essa disjunção? Leva em consideração as duas negações? Duas negações. O que eu já poderia fazer aqui para facilitar? Eu poderia fazer isso aqui, certo? Puta que pariu, cara. Ai, deu para ouvir. Certo. Certo? Eu poderia fazer isso aqui para facilitar a vida, né? Então, como é que fica a disjunção? Verdade. É tudo verdadeiro, não é, professor? Então, é uma disjunção aqui. É verdadeiro? Não, é falso. Falso. Qual que é a regra? Verdade. Qual que é a regra da disjunção? Qual que é a regra da disjunção, pessoal? Do ou. Qual que é a regra? Quando for dois falsos, aí é falso. O restante é tudo verdadeiro. Isso. Eu preciso de ao menos um que seja verdadeiro para que seja verdadeiro, correto? Então, é falso, é verdadeiro. Verdadeiro. E verdadeiro. Correto? Então, o resultado da minha disjunção é essa coluna. Perfeito? Que eu até deixei marcado no slide ali. Está marcado lá? Está marcado ali. Aqui nesse slide está marcada a disjunção como preferencial. Ok? É bastante. Eu me baguncei na questão da regrinha, o que resolver primeiro. Mas estou aprendendo. Tem que cuidar com a ordem de precedência ali, porque vocês veem que eu fui resolvendo ali e que já comeu um parênteses também. Então, mesmo tendo marcado a disjunção. E nós precisamos negar primeiro. Essa é a regra da precedência. Então, eu resolvi a proposição composta, eu tenho que negar ela. Resolvi a outra proposição composta, eu nego ela. Então, sempre começa pela negação, mas sempre preciso observar os parênteses. Perfeito? Eu preciso seguir essas regras. E o mais importante lembrar das regras, da conjunção, disjunção. Vocês veem que agora mistura tudo. Eu trabalhei com negação, disjunção e conjunção ao mesmo tempo. E com uma bicondicional também. Tá? Então, vamos para mais um. Nós só vamos usar o parênteses só, não vai ter um coxente, não? É só parênteses, tá? Agora, a princípio, é só parênteses e é para evitar... Augusto quer ferrar com a vida das pessoas. Facilita, pô. Pela ordem. Com emoção ou sem emoção? Né? Augusto, sai da sala. Tá, vamos lá. Então, eu deixei marcado ali nos slides, eu posto no final da aula, vocês vão ter acesso ao material ali.
Essa terceira tabela aqui seria suprimindo as duas colunas. Eu, sinceramente, não gosto dessa disposição, mas quem deseja fazer direto pode fazer, pode suprimir as duas colunas, não tem problema nenhum. Só faz a decomposição certinho ali e demonstra os resultados. Perfeito? Faz uma loteria, velho. Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, vai jogando. Agora, pessoal, agora que a coisa complica um pouquinho. Vai complicar mais? Deixa eu ir embora. A gente vai precisar trabalhar com a tabela verdade com 3 proposições simples, tá? Eu até deixei aqui, ó, a árvore binomial com as 3 simples para a gente se recordar de como montar ela. Perfeito? Vamos lá, qual que é o problema quando a gente trabalha com 3 proposições simples? Que o número de linhas da nossa tabela verdade está associado à quantidade de proposições simples que eu tenho. Por que eu tenho a base 2? Porque eu estou trabalhando com uma bivalência, verdadeiro ou falso. Isso a gente já tem visto já em todas as aulas. O nosso N é o nosso número de proposições. Então, se eu tenho 3 proposições, eu vou ter 8 linhas, correto? O valor lógico é de verdade e falsidade, nós já estamos farto de saber isso aí. O N é o número de proposições simples. Perfeito. Como é que nós resolvemos essa proposição composta? Primeiro de tudo, montamos a nossa tabela verdade e vamos fazer a decomposição dela. Então, primeiro, vamos montar com as 3 proposições. Então, vamos lá. 3 proposições. Vamos organizar com 3 proposições. Com 3 proposições, pessoal. Então, nós temos P, Q e R. Nós vamos ter verdadeiro, 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 verdadeiro e falso. Verdadeiro, verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Professor, Oi. eu não estou entendendo qual que é a ordem que você está seguindo. É pelas linhas ou é de cima para baixo? Em linha reta, assim? Você está acompanhando a árvore binomial aqui, certo? Sim, aham. Então vamos lá, junto. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Ah, tá. Verdadeiro, verdadeiro, falso. Tá. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, falso. Nosso primeiro conjunto nós completamos. Agora, o nó, né, do falso. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Falso, verdadeiro, falso. Falso, verdadeiro, falso. Falso, falso, verdadeiro. Falso, falso, verdadeiro. Falso, falso, falso. Se alguém estiver fazendo junto aí, bate, tá certo? Me perdi. Acho que tá assim. Se o professor fez, tá certo. Você acha, né? Acho que tá errado, né? Bater, hein, pessoal? Senão depois vai dar um trabalhão isso aqui. Então vamos lá, ok? Vamos fazer decomposição. Vamos lá, para a hora da diversão agora. Nós queremos resolver essa proposição composta. Então, como é que nós fazemos? Primeiro, nós vamos abrir aqui ela, vamos fazer a decomposição da nossa disjunção, de uma negação. Aí nós temos uma condicional, tem de tudo um pouco aqui. Aí a gente tem uma disjunção e mais uma negação aqui. Ok? Qual que é o nosso objetivo? Eu já deixei marcado ali. Nosso objetivo é resolver a nossa condicional. Perfeito? Outra coisa. O que nós fazemos primeiro? Nós vamos repetir o que nós já temos. Certo? Nós vamos repetir o que nós já temos. Então, nós temos aqui verdadeiro, 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 verdadeiro. Eu tinha mencionado alguns slides atrás. Quando a gente trabalha com 3 proposições simples, repete de 4 em 4, de 2 em 2, de 1 em 1. Então, eu tenho verdadeiro, 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 falso, 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 falso,
Minha proposição R, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Minha proposição Q, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Inclusive, é uma boa forma de tirar a nossa prova real para ver se a nossa distribuição está correta. Esqueci de mencionar isso aí. Então, vamos lá. A disposição está correta? Tá, certo, né? De 4 em 4, 2, 2, 1, 1. Tá fazendo os arranjos de 4 em 4, de 2 em 2, de 1 em 1? Está. Então, a nossa disposição está correta. É um jeito de tirar a nossa prova real da tabela verdade. Ok? R, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Então, todos os elementos que tinha, a gente já atribuiu, né? O que eu faço agora? As negações. Negações. Então, vamos lá. Vamos negar R aqui. Falso, verdadeiro, falso. Professor, Oi. nesse caso não é obrigatório você começar negando R, né? Você poderia começar negando o outro. No caso os dois é R, né? Mas se fosse, por exemplo, um Q ali, você podia negar o Q. Perfeito. Isso. Eu achei que você estava falando tanto da conjunção ou da disjunção. Mas, verdade, se fosse outra proposição aqui que não R, a ordem era indiferente. Vocês já observaram que, particularmente, eu gosto de resolver de trás para frente. Mas eu sou apaixonado pela notação polonesa, então eu tenho um problema com esse negócio de resolver de trás para frente, por causa da calculadora financeira, né? Vocês fiquem a seu critério, mas precisa observar as pontuações, certo? Sim. Então, vamos lá. Negamos tudo isso aqui, vamos negar esse R aqui agora. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. O que nós precisamos fazer agora? Aí tanto faz, né? Nós podemos resolver tanto a nossa conjunção como a nossa disjunção. A disjunção, como é que fica aqui? Aqui, para facilitar aqui, ó. Como é que fica lá? Verdadeiro. Isso aí é a conjunção. Eu não lembro a regra dele. Conjunção, isso. Ambos têm que ser verdadeiros, né? Isso. Ambos precisam ser verdadeiros. Então, falso, né? Falso, verdadeiro. Ele pegou, verdade. Falso agora? Verdadeiro. Pô. Falso de novo. Falso. Verdadeiro. Falso. Falso. A nossa disjunção agora. Verdadeiro. Falso. Não, é verdadeiro. Só um precisa ser verdadeiro. Daí, falso. Lembrando que, vamos lá, é a coluna da negação que eu preciso olhar, tá? Eu não vou tirar essa aqui. Porque quando vocês estiverem resolvendo lá, vocês vão acabar colocando a coluna e vocês não podem esquecer de olhar para a coluna que vocês acabaram de negar. A coluna que vocês querem é essa aqui. Certo? Então, vamos lá. Verdadeiro. 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 Falso. Falso. Verdadeiro. Falso e verdadeiro. A nossa condicional. Aqui, ó. Dá a colher de chá aqui. Como é que fica a condicional? Verdadeiro. Eu não lembro a regra da condicional. Qual que é a regra da condicional, pessoal? É falso. Por que é falso? Eu preciso ter a minha... A primeira é falsa. A primeira proposição verdadeira, a segunda proposição falsa. Isso. Certo? Então, vamos lá. Primeira proposição verdadeira, segundo falsa. Então, é falso. Verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, 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 verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro,
verdadeiro, falso, falso. Certo? Então, o resultado que nós estamos procurando da nossa proposição composta com 3 proposições, qual que é? É isso aqui. Ó, acabamos de resolver uma proposição composta com 3 proposições simples e nós chegamos na nossa tabela verdade de uma condicional da proposição composta, correto? Como é que nós faríamos essa aplicação? Nós recebemos três proposições simples para resolver, 3 proposições simples para resolver, e vamos atribuir o valor verdade lá. É verdade, falso, verdadeiro. Nós vamos pegar esses 3, vamos supor lá, que o seu valor verdade da proposição P é falso, valor verdade da proposição Q é verdadeiro, valor verdade da proposição R é falso. Qual que é o valor verdade da minha proposição composta? Verdadeiro. Eu tenho falso, verdadeiro, falso, então é verdadeiro. Ok? Então, a aplicação dessa decomposição... Oi? Pode explicar de novo essa parte aí do valor de cada uma separada? Isso eu não estou entendendo. Ah, tá. Nós vamos precisar resolver uma dessa. Tem uma... Na nossa lista de exercício, tem uma que eu falei que nós só conseguiríamos resolver com tabela verdade. De Vasco da Gama, o Pedro Álvares Cabral, que descobriu o Brasil lá. Quem tem a lista à mão aí? Deixa eu ver se eu tenho a minha ali. Aí nós vamos resolver ela. Ela ajuda bastante nesse problema. Nossa lista 2 aqui. Mas nesse exemplo aí que você deu, por que ficou nessa ordem? Falso, verdadeiro, falso? Então, o objetivo qual que é? Nós precisamos de... nós recebemos 3 proposições simples. Aqui eu estou atribuindo, é arbitrário. Eu só estou supondo. O objetivo é... Eu preciso pegar as proposições simples e atribuir o valor verdade. Eu peguei a nossa lista de exercícios, que o objetivo era a gente pegar e resolver. Porque o que acontece? Nós temos aqui, ó, a seleção, a letra G da questão 4 da lista 2. Diz assim, ó, a seleção brasileira de futebol foi pentacampeã, mas se o técnico fosse outro, talvez ele não tivesse sido. Eu tenho 3 proposições simples. Aqui o que acontece? A seleção brasileira de futebol foi pentacampeã, seria minha P. Vamos lá, a gente consegue resolver assim, ó. A seleção brasileira de futebol foi pentacampeã, verdade? Aqui não foi definido se era feminino ou masculino. Supondo que foi masculina, foi pentacampeã, correto? Verdadeiro. Então vamos lá, da onde que eu estou tirando os dados? É da nossa lista de exercício, a número 2, da aula anterior, da retrasada, não anterior. É a letra G, lá da questão 4. Então, a seleção brasileira de futebol foi pentacampeã, ok. Mas se o técnico fosse outro, então, técnico fosse outro, talvez ele não... mas se o técnico fosse outro, talvez ele não tivesse sido. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Vamos lá. Talvez ele não tivesse sido. Falso? Então, eu peguei uma proposição composta da nossa lista de exercício aqui, e eu fiz a decomposição em 3 proposições simples e atribuí os valores verdade. Com base nessa, supondo daí que fosse me apresentada uma proposição composta igual a que eu apresentei ali no slide, qual que é o valor verdade da proposição composta, com base nessas informações? Então, eu tenho
verdadeiro, verdadeiro, falso. O valor verdade da proposição é verdadeiro. Certo? Então, a aplicação sai da nossa proposição escrita, da nossa proposição corrente. Certo? Mas como que eu atribuo o valor verdade no exemplo que a gente estava fazendo? É isso que eu não entendi. Ah, tá. No exemplo que a gente estava fazendo foi suposição mesmo. Esse valor, aquele valor... Aleatoriamente? Foi aleatório. Isso. Aqui foi aleatório. Aqui foi aleatório, sim. Então, no caso, quando acaba o exercício, não acabou. Daí ainda tem a outra parte de aplicação. O que acontece? Provavelmente nós vamos colocar ali, porque usualmente é fornecido já o valor verdade das proposições. Aqui eu estou mostrando para vocês a aplicação. Para que a gente utiliza isso aqui, certo? Mas provavelmente em listas de exercício, em provas, vocês já vão receber qual o valor verdade já. Então, isso, já vai ser sugerido lá. O valor verdade da proposição P é verdadeiro, da Q é verdadeiro, da R é falso. Mas, se vocês se perguntarem, ou se vocês forem explicar, utilizar ou aplicar, vocês sabem da onde que sai esse valor verdade. Isso aqui é uma frase, é uma proposição. Sim. Certo? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Isso aqui é a proposição P, Q e R. Certo? Essas três proposições simples aqui está afirmando o quê? Está afirmando que há uma proposição composta pelas três simples. É isso que está afirmando. Certo. O que a gente fez? A gente pegou duas ou três linhas de linguagem corrente, tradicional, e transformamos em três símbolos. Foi isso que nós fizemos, P, Q e R. E agora nós atribuímos o valor verdade a elas. Vamos fazer mais exercício, pessoal, para a gente fixar melhor. Professor, sim. Não sei se vai atrapalhar o senhor, mas será que tem como você reescrever aquele, ou só explicar como é que você fez o começo daquela escrita ali no canto esquerdo? Você do lado disso aí, que tá PQR, daí verdadeiro, 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 falso, falso, falso. Que você até explicou as regras de começar com 4, 2 e 1. Isso, só explicar como é que o senhor fez para chegar nesses resultados. Aqui de 4 em 4, 2 em 2 e 1 em 1? Isso aqui eu utilizei como uma prova real. É uma prova real. Só que o que acontece? Quanto mais elementos você adiciona aqui, ele vai seguir essa regra. Vamos lá. Quando eu estava trabalhando com só duas proposições simples, o que eu tinha? Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Certo? Ele já, lá no início, quando nós formamos com só 2 elementos, ele já sugere um padrão. Qual que é o padrão? De 2 em 2 e 1 em 1. Esse é o padrão. O que acontece quando eu adiciono mais elementos? Ele expande o padrão. Então, eu vou ter de 4 em 4, não é que é um padrão, mas são arranjos binomiais. Então, eu vou ter de 4 em 4, de 2 em 2 e 1 em 1. O que acontece se eu adicionasse uma proposição S? 6 em 6, 4 em 4, 2 em 2, 1 em 1. Eu só estou utilizando esses arranjos como prova real, porque eu até brinquei. Pessoal, será que está certo? Aí a gente foi montando e nós identificamos que estava organizado de 4 em 4, de 2 em 2 e 1 em 1. Certo. Perfeito? Mas ele obedece esse arranjo binomial por conta ele obedece essa combinação por causa do arranjo binomial. Tá? Entendi. É apenas para a prova real. Vocês estão fazendo lá, vocês voltam, olham na tabela verdade de vocês e batem um olho lá e falam, está de 4 em 4, está de 2 em 2, está de 1 em 1, perfeito. Então, bora que está correto. Vamos fazer mais um aí, pessoal. Tem uma com S para a gente ver essa tabela também? Não, a de S eu não trouxe, que são 16 combinações. Mas a gente pode, ao final da aula, se der um tempinho, a gente abre um arranjo de 16 ali. Tá? Estou dando uma de Augusto agora.
É interessante, né? Pelo amor de Deus, Porque hein? é interessante, porque no mundo real nós não vamos trabalhar com 2 nó, certo? Se vocês viram portas lógicas lá, há várias combinações possíveis. Aqui com nós, então, há N possibilidades. Então, é claro que a título de didática, a título de entender o mecanismo, até 3 proposições, ok, certo? Mas no mundo real, certamente há N combinações. Vamos ver qual que é a sequência aqui. Então, o resultado é a nossa condicional ali, certo? Aqui com a supressão da tabela verdade básica ali de PQ e R. Agora nós vamos construir essa tabela verdade, pessoal. Um pouquinho mais de detalhes, então. Então, nós já vamos aproveitar aqui a nossa tabela verdade base aqui, só vamos fazer a decomposição da composta. Então, eu tenho a proposição P, se P, então Q. Eu tenho uma conjunção, tenho mais uma condicional, mais uma condicional, de mais uma condicional. Isso aí. Como é que nós resolvemos? Repetimos o que já é conhecido. Então, verdadeiro, 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 falso, 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 falso. Que é de 2 em 2, certo? Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Vocês veem que depois que vocês entendem como é que o arranjo se distribui, já fica na mente, vai embora. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. R é de 1 em 1, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. P é de 4 em 4. R é de 1 em 1. Certo? O que nós precisamos resolver primeiro? As condicionais. Por favor. Oi? Só um minutinho para a gente terminar de copiar. Estou enxergando bem aí, né? Sim. O que nós resolvemos primeiro, pessoal? Dentro do parênteses, primeiro. As condicionais. Primeiro parênteses, perfeito. Então, indifere de qual nós vamos resolver primeiro, correto? Então, nós vamos aqui. Como é que fica essa bicondicional? Essa condicional? Verdadeiro. Verdadeiro. Falso. Verdadeiro. Falso. 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 Não é falso não, professor? Verdadeiro e falso, falso. Então, qual que é a regra da condicional? Então, a regra era se um ser verdadeiro, daí era verdadeiro, não é? Mas tem uma ordem, não tem? Primeiro tem que ser verdadeiro. Tá. Perfeito? Essa condicional. Aí eu vou me perder, cara. Verdadeiro. Vamos lá, regra da condicional. Para que o valor verdade da condicional seja falso, a primeira proposição precisa ser verdadeira e a segunda precisa ser falsa. Nessa ordem. Na condicional, né? Só na condicional. Condicional. Então, vamos lá. Verdadeiro, falso, verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, verdadeiro. Certo? Essa é a condicional. Falso. Verdadeiro. 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 Falso. Não, falso. Falso. Falso de Falso. novo. Verdadeiro. 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 Certo? Perfeito, pessoal. Então, o que acontece agora?
O que eu devo resolver primeiro agora? A Condicional? condicional. Condicional. Perfeito? Por quê? Que você falou que é a sequência, primeiro a negação, depois a condicional e a outra é a conjunção de disjunção. Obedecer a regra de precedência, isso aí. Então, vamos lá. Condicional primeiro. Como é que fica essa condicional? Vamos lá, para facilitar a vida aqui, ó. Verdadeiro. Verdadeiro. Como é que fica essa condicional? Verdadeiro. Verdadeiro de novo. Falso. É Não, é verdade. verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro. É que tá bem desalinhado. Uhum. Agora é falso, certo? Verdadeiro. 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 Verdadeiro, Ah, verdadeiro. verdadeiro. E verdadeiro. Isso é bom fazer no Excel, pô. Pessoal, como é que fica essa conjunção? Verdadeiro. Essa conjunção eu monto com base no que agora? A regra O resultado é condicional. é no resultado das duas É condicionais. condicional também? Entre PQ e QR. Aí. Então vamos lá. Verdadeiro. 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 Não é falso? Não é falso a segunda? Verdadeiro, 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 verdadeiro? É verdadeiro. Não, a Estou olhando segunda. pela segunda aí entre parênteses. Qual é que. Não é o primeiro, entre o primeiro e o segundo parêntese? Não resolvi isso aqui, pessoal? Sim. Não pode misturar, hein? Eu não tirei as colunas de propósito agora, ó. Eu resolvi essas duas aqui e resolvi essa condicional. Eu já tenho esse resultado. Ah, Ah, tá. Por isso que eu perguntei lá no início, com base no que nós resolvemos. Certo? Ó, Tem que ter uma organização muito grande para isso aí, cara. isso. Porque o que acontece? Nós temos... Disso aqui, ó, nós já temos esse resultado. Disso aqui, nós já temos esse resultado. Então, o resultado dessa condicional aqui é isso aqui. Essa conjunção aqui, o que que é? É a conjunção desse resultado aqui com esse resultado aqui. Professor, Sim. por exemplo, no exercício você já fala qual é o que você quer, o resultado final. Daí, enquanto eu estou resolvendo, por exemplo, aí nessa situação, tem informação inútil para mim, porque você só quer o resultado. Eu posso apagar da tabela e deixar apagado mesmo e só te dar o resultado final. Pode. O que acontece? Se vocês chegaram até aqui, então vocês já têm ideia das regras, como elas funcionam. O objetivo é esse, certo? Vocês compreenderem as regras. Vocês já estão tendo ideia dela. Para que vocês possam chegar aqui. Então, para você apagar as colunas, me dar só o resultado, porque você entende as regras. Sim. Então, eu não vou pedir que vocês fiquem preenchendo com dado inútil, se é só uma informação que a gente precisa. Ok. Perfeito? E eu estou mostrando como resolver por tabela verdade, passo a passo. Mas, se não der tempo agora essa aula, no comecinho da próxima, a gente acho que vai dar tempo sim de demonstrar, mas a gente mostra de forma corrida. Tá? Ok. É bem mais simples. Então, vamos lá. Falso. Verdadeiro. 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 Então, esse aqui é o resultado que eu quero. Certo? É o resultado que eu quero. O resultado que eu quero. E A gente chegou lá. Pessoal, tá. A gente pode, como a próxima é mais uma composta desse tipo aqui, até um pouquinho mais complicada,
A gente vai fazer, eu vou mostrar de forma corrida para vocês ali como é que a gente faz. E na próxima aula a gente abre mais uma composta dessa para dar uma esclarecida. Uma clareada, né? Vamos lá. Para não gerar confusão aí. Tá. Cadê essa? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Vamos lá, a gente... Vamos pegar uma que a gente não trabalhou aqui ainda. Vamos pegar... Deixa eu ver se ela é P de Q ou P de QR. Ela é P de Q. Eu tenho uma alegação. Professor, Oi. fazendo isso não te dá vontade de trabalhar com programação? Sim. Fazendo isso não te dá vontade de trabalhar com programação? Sim, sim, sim. Aí, ó, tá um passinho. A parte mais difícil você já sabe. E como eu trabalhei com um banco de dados, assim, bem superficialmente, mas trabalhei com banco de dados no mestrado, então ali eu já tive um primeiro contato, já manipulei um pouquinho de Python, então ali já começou já a vontade. Banco de dados não é de Deus, não. Sai dessa vida. Escolhe outra coisa, né, Michele? Escolhe outra coisa. É, não. Tem coisa mais leve. Calma. Vamos lá. Essa proposição composta aqui, ó, nós poderíamos... Essa proposição composta aqui, nós poderíamos resolver com tabela verdade, correto? Nós vimos isso até agora. O que nós temos aqui, ó? Nós temos... Pessoal, antes que eu esqueça, todo mundo que está presente, coloque os nomes ali no chat que eu estou usando para fazer a chamada, tá? Aula passada eu já preenchi lá com essas informações. Hoje eu vou fazer de novo. Então, antes que eu esqueça, todo mundo, por gentileza, coloque os nomes lá. Tá? Aqui está simples, eu tenho duas proposições simples. Eu não tenho três proposições. Mas eu não quero resolver por tabela verdade. Como é que eu faço, então? Então, vamos lá. Eu preciso fazer a suposição... de verdadeiro ou falso. Então, P vai ser verdadeiro. Vamos lá, já me perguntaram isso hoje, tá? Essa é uma suposição, é aleatório, foi atribuído. Perfeito? Como que a gente chega nesse resultado? Eu preciso de uma proposição composta e eu preciso identificar nessa composta as simples e então os valores verdade. É assim que eu chego nesse valor verdade aqui. Perfeito? Aqui está sendo dado. Então, é verdadeiro. E o valor verdade da minha proposição Q, proposição simples Q, é falso. Correto? Então, até aqui tudo bem, né, pessoal? Então, tenho dois valores verdade. Como é que eu resolvo isso aqui? Então, essa parte aqui, ó, eu posso... a notação para se resolver é a seguinte. Como eu estou falando que é uma proposição composta P de duas proposições simples, então, o que eu estou procurando? O valor verdade dessa composta, certo? Então, é o valor verdade, ou VL, né, da minha proposição P. Ok? Então, a notação é essa. É o VL, ou V, o valor verdade, da proposição P, da proposição composta. Eu vou repetir a minha negação. O que é o meu P? É verdade, certo? Então, valor verdade. Vou ter que diferenciar as cores dos conectivos aqui. Valor verdade.
Valor verdade da minha proposição Q é falso. Vocês observam que eu só estou inserindo a informação que eu já tenho. Então, eu tenho minha bicondicional, minha negação. O que é a minha proposição P? Verdade. Falei que eu ia diferenciar os conectivos aqui, né? Eu tenho minha conjunção e a minha negação. O que é a minha proposição P? Q é falso. Perfeito? Então, eu tenho aqui eu tenho a minha disjunção de P ou Q, tenho duas negações, uma bicondicional, outra negação aqui. Perfeito? Resolução. Primeiro que está dentro dos parênteses. Então, por isso que eu falei que é tão importante lembrar as regras. Eu tenho aqui uma disjunção. Verdadeiro e falso na disjunção resulta no quê? Verdadeiro. Verdadeiro. Correto? A minha negação de verdadeiro é? Falso. A negação de falso? Verdadeiro. Ok. Minha negação de verdadeiro? Falso. A minha conjunção de falso e verdadeiro resulta? Falso. Portanto, a minha bicondicional é? Verdadeiro. Perfeito? Então, me perguntaram hoje. É uma equação que você fez, né? Uma equação utilizando. É o cálculo proposicional. Isso aqui é cálculo proposicional. Professor, deixa eu perguntar uma coisa. Como você decidiu que o valor verdade é P, não Q? Eu não decidi. Eu falei lá no início que é dado esse valor. É um dado, né? Esse valor é dado. Perfeito? Quando ele não é dado, eu vou fornecer duas proposições simples. O valor de π é igual a 2. E Vasco da Gama descobriu o Brasil. O valor de π é igual a 2? Não. Falso. Vasco da Gama descobriu o Brasil? Falso. Falso. Quem descobriu foi os índios. Então, são dessas proposições, são dessas inferências sobre as proposições que eu descubro os valores verdade. Aqui, nesse caso, foi dado os valores verdade. Ok? Deixa eu tirar aqui para não gerar confusão lá. Professor, mas, tipo assim, você resolveu da forma corrida, certo? Da outra maneira que a gente resolvia, não resultava em uma coluna de resultados? Perfeito. Aí me perguntaram assim, mas professor, eu não gero informação inútil? Sim. Exato. O restante daquelas linhas, para resolver o meu problema, era informação inútil. Ok? Por isso que eu falei. Se tivesse o valor verdade, igual foi apresentado aí nesse exercício, a gente teria a mesma solução, que seria verdadeiro no final. Entendi. Mesma solução. O que acontece? Nós resolvíamos de todo aquele jeito para extrair uma linha. Nessa linha, resultava lá no meu valor verdade, que é esse aqui. Então, a gente fez alguns casos que a gente não teve um resultado só. Daí a gente só não chegou nesse resultado único porque não tinha o valor verdade de P e Q. Exato. O que acontece? Você resolve por tabela verdade e você vai precisar dos valores verdade das proposições simples para procurar na sua tabela verdade. Mas o que acontece? Daí é redundante, né? Porque se você já tem
os valores verdade das suas proposições simples, você pega a sua proposição composta e resolve de forma corrida. E também daria para criar a linha, criar a tabela só daquela linha que você quer, né? Perfeito. É por isso que um dos exemplos que é sempre dado é que você pode suprimir as colunas, certo? Mas você pode suprimir as linhas também. E se você suprimir as linhas, o que você tem? Professor, Assim parece ser mais fácil. o exercício sempre vai dar o valor verdade das frases ou não? Boa pergunta. Não. Nós vamos abordar tautologias, contradições e contingências. Uma tautologia sempre resulta em verdade, uma contingência sempre resulta em uma contradição, sempre em falsidade, e uma contingência nunca pode ser verdade ou falsidade. Então, vai ser tema de uma das nossas aulas aí. Nós vamos entender o porquê que resulta sempre em verdade, sempre em falsidade, ou sempre é aleatório. Tá? Mas a gente vai precisar entender o que é essas três classificações de tabela verdade. Tá? E quando a atividade não me apresentar o valor verdade, o valor, né, no caso, se é verdade ou falso da sequência, como que eu faço para resolver? Eu só faço a tabela verdade e eu não seleciono qualquer? Como que é? Não, ou vai ser dado o valor verdade, ou vai ser dadas as proposições para você encontrar os valores verdade. Porque o objetivo da lógica matemática é você, além de aumentar, né, o nível de abstração, é você validar argumentos, certo? A gente viu isso lá nas primeiras aulas, lá na primeira aula, se eu não me engano. O objetivo é validar um argumento. O que você está fazendo aqui? Você está validando esse argumento aqui, ó. Você está falando que a tua proposição P é verdadeira. É isso que você está fazendo. Você está validando aquele argumento ali. Certo? Então, sempre precisa, ou eu preciso fornecer os valores verdade para vocês, ou eu preciso fornecer as proposições para vocês encontrarem os valores verdade. Professor, as preposições você fala é as frases. São as sentenças declarativas. Ah, né? beleza. Certo? Está parecendo um julgamento no Supremo Tribunal Federal, sabia? Mistura matemática com direito, isso aí. Perfeito. Se nós, no decorrer das nossas aulas, lá no finalzinho, o objetivo seria resolver como se fosse um caso de um crime, Exatamente, falso, verdadeiro. Isso, mas com 10 proposições. Perfeito? A gente descobriu o criminoso. Então, se tudo correr bem, lá nas nossas últimas aulas, lá, passado provas e tudo, como se fosse resultado dos nossos esforços aí, a gente vai resolver esse crime. Tá? Que é bem interessante. A gente pega 10 ou 12 proposições simples, contando uma pequena história, e a gente precisa descobrir quem que é o verdadeiro criminoso ali dentro. Perfeito? Com dedução, a gente consegue chegar. Pessoal, agora, pela regra normal, um falso dá falso também. Pela regra normal. Aí o condicional, no caso, para dar verdadeiro. Porque qual que é a regra do bicondicional? Isso aqui é um bicondicional, né? É o bicondicional. Qual que é a regra do bicondicional? É porque o normal é verdadeiro é verdadeiro, verdadeiro falso é falso, falso verdadeiro é falso, e falso com falso é falso também. Não, vamos lá, pessoal. Qual que é a regra da bicondicional? A regra da bicondicional. A bicondicional nós trabalhamos pouco hoje. A bicondicional diz o seguinte: quando ambos os valores verdade forem iguais, e daí aqui o valor verdade pode ser verdadeiro ou falso. Então, quando ambos forem verdade, quando ambos forem iguais, então se for verdadeiro, verdadeiro é... Troca o sinal. Falso. Não, vamos lá. Quando ambos os valores verdade são iguais, o meu valor verdade é verdade. O meu valor lógico é verdade. Correto? Então, se é verdadeiro, verdadeiro, ambos os valores lógicos são iguais. Então, é verdadeiro. Se for falso e falso, ambos os valores lógicos são iguais também. Então, o valor lógico é verdadeiro também. A regra da bicondicional é isso. Quando dois valores lógicos são iguais. Legal. Pessoal, vamos ter bem claro em mente essas regras, porque vocês viram a aplicação. Por vocês conhecerem as regras, nós conseguimos chegar no resultado. Certo? Ok? Mais alguma pergunta, pessoal? Vamos só para a gente terminar ali
só para a gente terminar os slides, o que nós temos? Essa composta a gente resolve a próxima aula. Aqui, ó. É uma mera curiosidade isso aqui, porque nós vamos trabalhar sempre com os símbolos que nós estamos trabalhando desde as primeiras aulas lá. Mas a negação, ela também pode ser encontrada como aquele símbolo ali. A conjunção pode ser trabalhada com esse ponto ou esse comercial. A condicional pode ser trabalhada, pode ser simbolicamente traduzida por essa ferradura. E a disjunção exclusiva por esse símbolo, que é o delta de Kronecker, ou usualmente é utilizado em matrizes como delta de Kronecker, se eu não me engano, né? Mas é um símbolo utilizado para disjunção exclusiva também. Perfeito? Pessoal, perguntas? Tudo certo. Então, o que a gente vai fazer? Eu já deixei hoje à tarde lá a lista de exercício dessa aula, que é basicamente para treinar tudo isso que a gente viu, tá? Respeitando os conectivos, a ordem de precedência. Aí vocês entrem em contato comigo para tirar dúvida. Essa lista dessa aula agora, ela não tem pontuação, ela é para praticar mesmo, ok? É manejo do conteúdo. Na próxima aula, na próxima quinta-feira, eu vou postar uma lista durante a tarde, e nós vamos trabalhar ela em sala de aula. Essa lista é das aulas anteriores, e essa lista vai valer pontuação, certo? Ela vai valer 1 ponto, vocês vão entregar para mim até o final da aula. Então, o que vai acontecer? Vocês vão resolvendo, se precisar resolver junto, a gente resolve. Se não precisar, eu fico aí à disposição, ok? Mas eu vou deixar aberto a aula, vou ter um quadro aqui, porque se precisar resolver, a gente abre a proposição, encontra os valores verdade e resolve. Perfeito? Isso na quinta-feira. Nós vamos fazer isso nas próximas 3 quintas, porque acumulou muito conteúdo e a gente precisa... nós precisamos validar esse conteúdo e também treinar, porque em abril, se eu não me engano, vocês têm prova bimestral, de acordo com o calendário ali. Então, já é conteúdo que cai na prova. Ok? Isso é falso ou verdadeiro? O que acontece? Lá nosso primeiro conteúdo lá. Tradução simbólica, tradução em linguagem corrente, isso. Daí, introdução às tabelas verdade. Conjunção e disjunção, e talvez disjunção exclusiva. Essa vai ser a primeira aula. Segunda aula, a gente já trabalha com tabela verdade de condicional e bicondicional. Isso. E daí, na terceira aula, a gente resolve. Se trabalha com negação, com classificação de conectivos, mas a gente precisa diluir esse conteúdo nas próximas 3 quinta-feiras, valendo ponto cada lista de exercício. Beleza? E eu vou ficar à disposição para ajudar você. Sim. Não tem como você colocar um dia antes a lista? Porque colocar à tarde, tipo, eu não vou conseguir nem olhar ela. Isso que eu ia falar. Eu posso sim. Mas o objetivo é a gente resolver ela em sala de aula, claro. Não, tudo bem. Porque pode acontecer de alguns resolverem ela e desejarem postar antes, mas não tem problema algum. Eu só gostaria que, assim, eu vou ficar à disposição, eu posso postar um dia antes, sim, mas eu vou ficar à disposição porque eu quero ajudar. Então, tendo dúvidas, eu não quero que, de repente, né, eu quero que vocês tenham a dúvida e vocês recorram, peçam ajuda. Tá? Posso postar um dia antes. A ideia de postar um dia antes seria, tipo, nós ir tentando fazer e chega na aula e tira só as dúvidas, entendeu? Não ocupar a aula toda fazendo e se, por exemplo, eu tive dúvida só no final da aula, acabou a aula, eu tenho que pular para a próxima, entendeu? Aí nós vai na aula já com a dúvida só para perguntar e resolver, entendeu? A gente pode fazer assim também. E daí o prazo final vai ser no final da aula de quinta-feira para essa lista de exercícios. E daí a gente faz isso nessa quinta e na próxima quinta e nas 2 posteriores também, para a gente validar esse conteúdo. Porque se a gente deixar acumular com construção de tabela verdade, e depois com tautologia, contradição e equivalência lógica, implicação, vai acumular demais e vai perder o nosso senso de entender, de compreender o conteúdo. Ok, pessoal? O seu contato, você tem aí, o seu e-mail?
eu vou postar as aulas agora no final, assim que a gente encerrar, e no último slide está o meu e-mail. Aí você pode enviar lá. Eu liberei um fórum lá também para vocês entrarem em contato. Se precisar tirar alguma dúvida também, pode ser por lá, tá? Tá bom. Mas tranquilo por e-mail, tranquilo pelo fórum, e na aula de IMA também pode tirar dúvida. Mas é que na aula de IMA a gente não vai ter a lista ainda. Isso. Ok? Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Professor. Oi. Eu tenho não é uma dúvida, é mais uma curiosidade. Nas primeiras aulas, você comentou sobre a álgebra de Boole, certo? Sim. E eu fiquei pensando se tem como eu pegar essa proposição composta, transformar ela numa expressão booleana, aplicar a álgebra e chegar no mesmo resultado. Eu já olhei, não é minha especialidade, tá? Eu já sou bem claro, mas o objetivo vamos lá. O objetivo da álgebra booleana qual que era? Era fazer a tradução tentar fazer a tradução da matemática em símbolos, fazer essa tradução simbólica, perfeito? Qual foi o fruto da álgebra booleana? É o que vocês utilizam em portas lógicas, que são os bits. Foi a aplicação do que o Boole encontrou lá, do que o George Boole encontrou, perfeito? Eu vou falar para ti que há uma conexão, eu não sei qual. Por que há uma conexão? Porque quando eu monto a tabela verdade, deixa eu apagar aqui. Há uma conexão porque funciona assim, ó, a nossa tabela verdade, ela é de uma linguagem corrente para uma simbólica, perfeito? A gente faz isso aqui, ó. É isso aqui que a gente faz na nossa linguagem simbólica, no cálculo proposicional. Na álgebra booleana, é isso aqui. Correto? Uhum. Sim, então, sim. Não é isso aqui que eu utilizo para portas lógicas? Em vez de eu utilizar a bivalência de verdade e falsidade, eu utilizo bits, 0 e 1. É minha bivalência também. Porque a proposição claro, o George Boole fala que ele teve um insight porque da bivalência na natureza. Para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Então, ele identificou isso. Mas o que acontece? Aristóteles já tinha identificado, 300 anos antes de Cristo, essa bivalência aqui. Perfeito? Eu não sei necessariamente se ele teve essa inspiração na natureza. Os caras já tinham... Só consigo imaginar o quanto tempo livre esses caras têm para chegar nessas conclusões. Então imagine que o Aristóteles já tinha... e há uma curiosidade na tua pergunta, que ela é respondida com um espaço de 2.300 anos. Se você pega lá para fazer uma breve pesquisa, você descobre que a diferença entre a aristotélica e a booleana é de 2.300 anos. Demorou todo esse tempo para que alguém conseguisse chegasse a resultados semelhantes. E quem que chegou a esses resultados? Foi Boole. Tá? Foi o George Boole. Eu sei que não ajuda muito na tua pergunta, porque você quer fazer uma conexão daqui para cá. E isso, sinceramente, eu vou ficar te devendo. Mesmo sabendo que há essa conexão, mas eu não sei chegar nela. Mas sei o porquê e sei como ele chegou. Eu digo, a inspiração dele ter chegado dessa forma. E daí, para contribuir, se eu encontrar de novo ali, eu vou postar um vídeo da história do George Boole, que é muito interessante. Não sei se vocês já viram, alguém já passou para vocês, que conta da inspiração dele ter chegado nisso aqui, e ele mesmo relata que foi a maior contribuição dele para a carreira acadêmica e também para a sociedade, né? Foi a álgebra booleana. Porque ele chegou nesse resultado.
Mas o cara que aplicou foi séculos depois do MIT, lá, se eu não me engano, um estudante de doutorado lá, que ele pegou a teoria e aplicou. Que daí o resultado foi portas lógicas. Perfeito? Entendi. Eu fiz a pergunta, professor, porque eu vi que na álgebra de Boole, ele tem várias propriedades e teoremas já definidos. Daí eu pensei se eu poderia resolver, né, a proposicional com aquelas propriedades e teoremas também. Mas depois eu dou uma olhada. Isso eu vou ficar devendo para você, mas a conexão eu sei que existe. De alguma forma ela existe. Beleza. Perfeito? Mais alguma pergunta, pessoal? A associação para pegar isso daí mais fácil foi com Boolean também. O C e somente C seria o short, se eu não me engano. Porque ele só dá o resultado verdadeiro se ambas forem iguais, independente do valor verdadeiro ou falso. É para você ter a saída lá, né? É. Para você ter a saída, você precisa que aqui seja 1 e 1. Isso. Correto? É o AND, se eu não me engano, né? Isso. Sim. É o AND, tem razão. Certo? Eu fiz a associação assim, foi o que me fez decorar mais fácil. Apesar de eu ainda não ter decorado o nome desses seus aí. Mas o princípio eu sei. Isso. Vocês... Como ele funciona, no caso, né? Isso, exatamente. Então, é importante saber como funciona. Perfeito. Até porque foi perguntado na aula passada as aplicações. E as aplicações, as válidas para vocês, estão aqui. Correto? Mas o que acontece? Vocês precisam abstrair isso aqui para transformar nisso aqui. Por isso que eu falei que a conexão lá. Certo? Porque vocês precisam... vocês vão pegar lá o texto e vocês precisam transformar em álgebra booleana. Correto? E faz total sentido. É até mais fácil eu encontrar o valor verdadeiro ou falso do que supor qual o valor que a máquina vai me dar, né? Exato. É bem mais fácil eu traduzir da minha linguagem do que da máquina. Exato. E o que é válido para ambos é que elas são bivalentes. Então, você vai aproveitar isso, que é o 0 e 1. Perfeito? Perfeito. Mais alguma pergunta, pessoal? Me surgiu mais uma, professor. Já que você mexeu com Python, né? Eu só queria saber se ele respeita as mesmas regras de precedência da lógica proposicional. Rapaz, não vou saber responder. Tá. Posso, porque eu não abri a teoria, eu realmente... vou ser sincero para você, o que eu fiz com o Python? Eu precisei trabalhar com dados climáticos, com temperatura da superfície do mar, que era... Porque os os climatologistas, eles utilizam demais o Python. Então, aqui a gente compila os dados em CSV, grandes bancos de dados, vamos supor assim, por exemplo, IBGE e aquelas tabelas de microdados, e a gente utiliza software estatístico para tratar, como o R ou o Stata, por exemplo, ou eViews, é o que é mais comum na área de economia. Qual que é o problema do dado climatológico? Os caras, eles organizam ele em Python. Então, eu tinha lá um dado que eu não sabia tratar e eu não tinha como trazer ele para tratar no R. Não, ao menos não com as ferramentas que eu conhecia. Eu teria que baixar os pacotes e fazer os ajustes. Inclusive, tinha um específico para trabalhar com dado climático. Mas, como eu vi que os caras trabalhavam muito com Python, eu fui tentar trabalhar com Python também. Então, eu utilizei Python especificamente para tratar esses dados climáticos. Eu peguei uma grade, porque eles utilizam lá o globo, eles fazem aquela grade assim sobre o globo, de longitude e latitude, e eles identificam lá a temperatura da superfície do Oceano Pacífico, em todo o globo, né? Utilizando boias, navios sonda, satélites. Só que a informação existe, mas está no meio do oceano. Daí eles organizam os dados com o Python, dessa temperatura, por exemplo, e eu precisava pegar esses dados e trazer para o meu contexto, organizar eles diariamente, semanalmente, e depois achar ele para quarta-feira, porque era a informação que eu precisava.
Então, eu tratei os dados, eu utilizei Python para isso. Eu não abri a teoria dele e acabei não estudando com profundidade. Mas o meu conhecimento bem superficial de Python é nessa área aí. Só para extrair dados, tratar dados, só isso aí mesmo. Tá bom? O pessoal adora Python, né? A galera que fez a foto do primeiro buraco negro lá foi tudo em Python também. Não, os climatologistas, eles trabalham pesado com Python. Para ser sincero, eu fui refém. Eu precisei... eu cheguei naquela variável, eu precisava daquela variável e... para mim, o Python era uma ferramenta. Então, não era porque eu iria aprender, porque daí eu passaria a buscar ser um desenvolvedor e tal. Mas daí eu acabei me apaixonando pela área e vamos embora. Ok? Algo mais, pessoal? Então, perfeito. Eu agradeço a presença de vocês. Eu posto essa aula, posto a aula gravada e posto os slides. No último slide está o meu e-mail. Se precisarem de ajuda, pode enviar alguma mensagem. Segunda-feira tem a aula de MA. E na quinta-feira a gente vai fazer a nossa dinâmica. Ok? Beleza. Um abraço, então. Boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite, obrigada. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite.